Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos lá para o livro, lá na página 99, vamos iniciar o Teorema de Euler. Como nós vimos na aula de ontem, quando ela se tratava de poliedros, todos os poliedros eles apresentam o quê? Em suas faces, eles apresentam formas geométricas e, a partir disso, eles são formados por vértices, arestas e faces. O Teorema de Euler, ele relaciona os vértices, as arestas e as faces sempre de poliedros convexos. O que é um poliedro convexo? Retomando o que é um poliedro. O poliedro convexo é aquele em que, sempre que eu for traçar entre dois pontos um segmento de reta, esse segmento de reta ele permanecerá dentro do poliedro. Quando eu tenho um poliedro que ele é chamado de não convexo, ou até mesmo ele é chamado de côncavo, é aquele que, quando eu tenho dois pontos e, ao traçar um segmento de reta, uma parte desse segmento ficará fora do poliedro. Prosseguindo, nós temos então a fórmula de Euler para os poliedros. A fórmula de Euler, ela relaciona, como eu já falei anteriormente, o número de faces com o número de vértices e o número de arestas. Então, Euler fez essa fórmula pensando o seguinte: se eu adicionar o número de faces mais o número de vértices de um poliedro e subtrair as suas arestas, o meu resultado dará 2. Assim, ele fez uma relação simples e aonde ele conseguiu verificar o quê? Que o número de faces, vértices e arestas de um sólido, eles não são independentes. Ou seja, cada um tem a sua dependência. As faces dependem dos vértices e os vértices, consequentemente, eles dependem das arestas. Então, essa relação ela é válida somente para os poliedros convexos. Mas existem alguns poliedros não convexos para os quais ela também pode ser verificada. Relembrando o que é um poliedro convexo, o poliedro convexo é aquele que ele se encontra em um plano e ele contém cada face em um mesmo semi-espaço. Tendo aqui os poliedros convexos, também chamados de sólidos platônicos, que é o icosaedro, o octaedro, tetraedro, dodecaedro e hexaedro, nós vamos completar aquela tabela da página 99 do livro. Então, lá na página 99 do livro, nós temos lá a quantidade de faces, arestas e vértices de cada um desses poliedros. Então, iniciando pelo tetraedro. O tetraedro, ele apresenta 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Consequentemente, o teorema é válido para ele, aonde eu tenho 4 menos 6 mais 4, ele equivale a 2. O hexaedro, ele apresenta o quê? Ele apresenta 6 faces, ele apresenta 12 arestas e apresenta 8 vértices. Também fazendo a relação, ele equivale a 2. O octaedro apresenta 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. Jogando no teorema de Euler, teremos 2. O dodecaedro, 12 faces, 30 arestas e 20 vértices. Jogando no teorema, teremos também exatamente 2. O icosaedro, ele apresenta 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. E também o teorema é válido para ele. Lembrando que é independente, se vocês verificarem aqui, vértices menos arestas mais faces, ou vértices mais faces menos arestas, sempre dará o resultado 2. Daí, vocês têm lá na página 100 do livro de vocês, o exercício 1. Então, peguem lá, página 100 do livro de vocês, o exercício 1. Nós temos, observe o poliedro representado a seguir
e complete. Então, nós temos aqui o nosso poliedro convexo e ele quer saber quantos vértices eu tenho nesse poliedro. Contando o número de vértices, tenho exatamente 9 vértices. Quantas arestas? Contando o número de arestas, terei 16 arestas. E as faces, tenho exatamente 9 faces. Agora, na letra B, verifique a validade do teorema de Euler, fazendo a relação vértices menos arestas mais faces. Fazendo 9 menos 16 mais 9, terei, então, o número 2. Qual é o formato geométrico de suas faces? Se nós observarmos as faces, então eu tenho exatamente 4 faces triangulares, que é a minha cúpula, e 5 faces que são retangulares, que é a parte do corpo aqui da casinha. Na letra D diz assim, explique por que esse poliedro não é regular. Por que ele não é regular? Porque para ele ser regular, todas as suas faces deveriam ser formadas pelo mesmo polígono. No entanto, nós temos retângulos e temos triângulos. Prosseguindo ainda lá na página 100, nós temos assim, um poliedro convexo tem o número de vértices igual ao número de faces, sendo o número de arestas igual a 12. Diga quantas faces tem esse poliedro. Então, o exercício já disse que o número de vértices é igual ao número de faces. Então, nós vamos aplicar vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Como as faces e os vértices são iguais, ambos serão igual a F. Então, F menos A mais F igual a 2. Eu vou ter 2F menos 12 arestas igual a 2. O 12 está menos, passará para o outro lado, mais, então vai ficar 2F igual a 14. O 2 está multiplicando, passará para o outro lado, dividindo. No caso, as faces e os vértices serão equivalentes a 7. A número 3 da página 100, qual é o número de faces de um poliedro convexo que tem o número de arestas igual ao número de vértices, acrescido em 8 unidades? Então, nós temos lá, eu quero descobrir as faces que eu não tenho. Então, eu terei o quê? As arestas são iguais ao quê? Ao número de vértices mais 8. Porque está falando que é acrescido 8 unidades. Então, jogando lá na nossa equação, vértices menos as arestas mais as faces igual a 2. O vértice permanece vértice menos o vértice mais 8 mais as faces. Vértice menos vértice é igual ao quê? 0, se anula. Daí, nós teremos o menos 8, que vai passar para o outro lado mais. Então, as faces serão iguais a 10, porque faces são iguais a 2 mais 8, que equivale a 10. Prosseguindo, nós temos as representações de sólidos geométricos por meio das malhas, lá na página 101 do nosso livro. Então, o que são malhas e o que são sólidos? Essas representações de sólidos geométricos em malhas, eles são muito utilizados, recursos utilizados da matemática dentro das engenharias e dentro da arte. Essas representações, elas são importantes porque elas apresentam uma noção de espaço, aonde eu posso verificar área e volume. Além de tudo, eu posso estudar dentro desses objetos, dentro desses espaços que são criados, o quê? 2 planos. Situações de 2 planos e situações de 3 planos, ou seja, bi e tridimensional. No caso, um exemplo aqui nós temos a figura 1, eu tenho a representação de uma figura bidimensional, já a figura 2 e 3 eu tenho uma representação tridimensional. Ainda eu tenho essa representação geométrica, aonde
Aqui, nessa situação, nesse meu quadrado vermelho, eu consigo definir duas dimensões, ou seja, consigo encontrar a área. Enquanto, aqui no meu cubo azul, eu consigo determinar o volume, 3 dimensões. Lá na página 102 e 103, nós temos lá esse paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele tem o quê? Ele tem as suas faces todas retangulares. E nós vamos observar as suas medidas. Eu tenho 7 centímetros de largura, 15 de comprimento e 5 de altura. Na letra A, ele pede assim: por que algumas linhas desse sólido aparecem tracejadas? Se nós voltarmos e vamos verificar, essas linhas tracejadas, elas estão representando o que da minha figura? Elas estão representando a parte que não é visível. Então, por isso, das linhas tracejadas. Então, a resposta é: as arestas que são tracejadas são aquelas que não são visíveis quando eu as desenho. Na letra B, qual dessas dimensões revela a altura do sólido? Então, a altura do sólido, 5 centímetros. Qual revela o comprimento? 15 centímetros. Qual revela a largura, ou seja, a profundidade? 7 centímetros. Por que dizemos que esse sólido tem volume? Por que eu digo que esse sólido tem volume e não área? Ele tem volume porque ele apresenta quantas dimensões? Ele apresenta 3 dimensões. Prosseguindo, lá no nosso livro, nós ainda temos as malhas. Para que representa essas malhas dentro da geometria? Então, as malhas são um recurso da geometria que facilitam a visualização dos objetos sólidos, pois permitem que representemos as dimensões tridimensionais de um sólido a partir de um plano bidimensional. Então, eu tenho o plano bidimensional totalmente pontilhado e tenho a representação dos meus sólidos geométricos tridimensionais. Daí, pessoal, vocês pegando o livro de vocês, vocês vão lá para a leitura complementar e as atividades, da página 99 até a página 111. As atividades 1, 2, 3 e 4 da página 100 e 101, lembrando que a atividade 1, 2 e 3 já foram realizadas aqui nesse vídeo. Da página 104, atividade 1, página 105, o 1 e 2, e página 108 até a 111, o 1, 2, 3 e 4, e também o desafio. Então, pessoal, sem perder o foco, bons estudos!